Imagine um lugar onde a temperatura chega a menos 40 graus, onde a neve cobre tudo e onde o silêncio pode significar vida ou morte. Em meio a esse gelo havia um homem, um único soldado, capaz de parar o avanço de um dos maiores exércitos do mundo. Um atirador que aparecia do nada e desaparecia antes mesmo do inimigo entender o que havia acontecido. Um soldado que ganhou um apelido assustador, a Morte Branca. Hoje você vai conhecer a história do finlandês Simo Häyhä, o franco-atirador mais mortal que já existiu. Um homem que lutou em 2 guerras mundiais, foi atingido no rosto, dados como morto, e mesmo assim ele sobreviveu. Para entender Simo Häyhä, precisamos voltar no tempo. Ele nasceu em 1905 em uma pequena região rural chamada Hajdjarvi, na Finlândia. Sua vida não tinha luxos, era o trabalho pesado do campo e o frio. Desde criança, sua rotina era caçar, pescar e sobreviver. Seu primeiro rifle, ele mesmo montou peça por peça. Enquanto outras crianças estavam na escola, Simo estava aprimorando sua pontaria na floresta. Ele aprendeu algo que mais tarde o tornaria imparável: atirar sem errar, atirar em silêncio e atirar sem ser visto. Quando se tornou adulto, decidiu entrar para a Guarda Civil da Finlândia. Ali, além de aprender técnicas militares, se tornou um atirador de elite. Ele não tinha pressa. Ele treinou durante anos, no frio, na neve, no silêncio, sem imaginar que um dia todo esse treinamento salvaria sua nação. Em 1939, o mundo estava entrando em colapso. A Segunda Guerra Mundial começava a se espalhar pela Europa. E nesse cenário, a gigantesca União Soviética tinha planos. Ela queria expandir o seu território avançando em direção à Europa. Mas para isso, a Finlândia estava no caminho, e assim começou a Guerra de Inverno. O que aconteceu a seguir parecia impossível. A União Soviética atacou com força total. Mais de 900 mil soldados, tanques pesados, artilharia moderna, aviões bombardeando sem parar. E a Finlândia? Tinha apenas 300 mil soldados, muitos sem equipamentos completos. Era como um gigante esmagando uma formiga. Mas a Finlândia não iria desistir. Eles conheciam seu território, conheciam a neve, e tinham homens como Simo Häyhä. Simo foi enviado para a linha de frente. Ele recebeu apenas um rifle Mosin Nagant M28/30, um uniforme branco que se misturava com a neve, uma pequena máscara de neve e sua paciência infinita. Ele não usava mira telescópica. Por quê? Porque a luz do sol poderia refletir e denunciar sua posição. E porque ele confiava mais nos próprios olhos. Ele agia sempre da mesma forma. Chegava antes do sol nascer, montava uma pequena base na neve, respirava fundo e esperava. Horas e horas sem se mover, quase sem piscar. E quando o inimigo aparecia, pum! Um tiro, uma vida a menos. Simo sabia usar o uniforme a seu favor. Colocava a neve na boca para que o vapor da respiração não entregasse sua posição. Construía pequenas paredes de neve para reduzir o recuo do rifle. Deitava-se profundamente para não deixar marcas visíveis. O Exército Vermelho começou a perceber. Os soldados estavam caindo, mas ninguém via de onde vinha o tiro. Alguém cochichou, a Morte Branca. O apelido se espalhou rápido. O medo tomou conta dos soldados soviéticos. Alguns tinham medo até de levantar a cabeça. Existem relatos de tropas inteiras parando o avanço simplesmente porque achavam que Simo estava por perto. Em apenas 100 dias de combate, Simo registrou oficialmente 505 mortes confirmadas com rifle, mais de 200 mortes com metralhadora. Um total que ultrapassa 700 baixas. Isso significa que ele eliminou em média 7 soldados por dia, e tudo isso sem jamais usar mira telescópica. Ele se tornou o mais mortal atirador de elite da história militar. E o mais impressionante, nunca foi capturado e nunca foi derrotado em combate direto. A União Soviética estava perdendo homens demais. Eles entenderam que aquele único soldado estava se tornando um grande problema. Então decidiram caçá-lo. Primeiro, envio de franco-atiradores especializados para tentar matá-lo. Resultado? Simo eliminou todos que encontrou. Depois, bombardeios de artilharia nas áreas onde ele estaria escondido. Resultado? Ele sempre reaparecia, em outro lugar, pronto para continuar. Os soviéticos não conseguiam entender como um mero fazendeiro estava desafiando um exército inteiro. Mas nenhum guerreiro luta sem riscos. Em 6 de março de 1940, Simo estava em operação quando um tiro explosivo atingiu seu rosto. O impacto foi tão forte que sua mandíbula foi arrancada,
Sua bochecha se abriu, ele caiu inconsciente na neve e soldados acreditaram que ele estava morto, mas quando tentaram pegá-lo, ele ainda estava respirando. Ele foi levado para atendimento médico com o rosto completamente desfigurado. E aí algo inacreditável aconteceu. Ele acordou do coma exatamente no dia em que a guerra terminou. Era como se seu corpo tivesse esperado a missão ser concluída. A Finlândia nunca esqueceu o que ele fez. Simo recebeu dezenas de medalhas e honrarias. Mas ele não era um homem de fama, e ele não se gabava. Não dava entrevistas para se vangloriar, não escrevia livros sobre si mesmo. Ele apenas dizia: eu apenas fiz o que mandaram. Após a guerra, ele voltou à sua vida simples no campo. Criou cães de caça, morou em silêncio e viveu em paz. E mesmo com o rosto marcado para sempre, ele nunca reclamou. Era a cicatriz de quem defendeu sua terra, seu povo e sua liberdade. Simo Häyhä viveu uma vida longa, morreu em 2002 aos 96 anos, sem nunca ter perdido uma batalha. Até o fim de sua vida, manteve uma visão tranquila sobre a guerra. Quando lhe perguntaram se sentia remorso por ter tirado tantas vidas, ele respondeu de forma fria e verdadeira: eu fiz o que precisei fazer e fiz o meu melhor. Simo Häyhä foi mais do que um soldado. Ele foi prova viva de que conhecimento supera força, precisão vence números, estratégia vence brutalidade e um único homem pode enfrentar um gigante. Seu legado é lembrado até hoje por forças militares do mundo inteiro. Muitos tentaram superar seus números, muitos sonharam em alcançar sua fama. Mas até agora, nenhum atirador conseguiu destruir tanto o moral de um exército quanto a Morte Branca. Simo Häyhä continua sendo o franco-atirador mais mortal da história militar. Se você gostou dessa história impressionante, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar outros relatos épicos da história mundial. Comenta aí, você já conhecia a história da Morte Branca? Qual outro soldado lendário você quer ver por aqui? Obrigado por assistir e lembre-se, existem guerreiros que entram para os livros e existem guerreiros que entram para a eternidade. Simo Häyhä, a Morte Branca, nunca será esquecido.